tema da aula é os mapas, escala, legenda e orientação. Vamos trabalhar, então, os elementos que compõem os mapas. Então, vamos lá. Vou começar lendo aqui o primeiro texto, que tem como título mapa. Os mapas representam uma área bem maior de um determinado espaço geográfico e têm regras rígidas para fazerem uma representação exata. Então, uma definição bem simples, bem objetiva dos mapas. Os mapas, para que eles servem? Eles servem para representar uma área bem grande, uma área bem maior de partes da superfície terrestre, ou seja, do espaço geográfico. Então, ele serve para representar essas partes maiores do espaço geográfico, que é a superfície terrestre. Só que, diferentemente do croquis, que a gente fazia um desenho de uma determinada área do espaço geográfico e que não tinha muitas regras, que a gente fazia um desenho ou com uma visão oblíqua do alto e de lado ou uma visão vertical do alto, reto, então lá não tinha regras. Fazia parte da cartografia, aquela representação do espaço geográfico, mas não tinha regras, não se exigia exatidão. Agora o mapa não. Então o mapa ele serve para representar uma área não pequena igual do croquis, igual da planta, igual da maquete, mas o mapa ele serve para representar uma área bem maior, enorme, do espaço geográfico, da superfície da esfera terrestre. E, além disso, comparado a isso que a gente já havia estudado, o mapa ele tem regras rígidas. Para quê? Para que o mapa tem regras rígidas de representação? Para que essa representação ela seja exata. Então vamos lá. O primeiro elemento que eu vou passar para vocês, que existe nos mapas, é a escala. Eu vou ler um texto aqui e depois eu vou explicar. A escala. Quando vamos representar uma determinada parte do espaço geográfico em mapas e plantas, a imagem real das mesmas é muito maior que o papel ou a tela que temos para representá-la. Desta forma, é necessário que seja diminuída a imagem de forma proporcional, ou seja, que todos os seus elementos sejam diminuídos igualmente. Para que serve a escala? Primeiro vamos pensar em algo. De que forma que um mapa pode representar o nosso país, Brasil? Ele é gigantesco. O Brasil costuma falar que é um país com dimensões continentais, como se fosse um continente. E agora nós podemos pensar assim, como que o mapa consegue representar esse espaço geográfico gigantesco e apresentar ele exato, proporcional à realidade numa folha de livro, numa folha de papel, numa tela de computador? Como? Aí eu te respondo, através da escala. Então a escala, para que ela serve no mapa? Ela serve para diminuir proporcionalmente a imagem daquele espaço geográfico, para diminuir, para caber na folha do caderno, na folha do livro, na tela do computador. Quando se fala em proporcional, vocês vão entender junto comigo. Quando vocês estão no computador e tem uma foto e vocês querem diminuir a foto, se vocês diminuir a foto só dos dois lados para cá, ela vai ficar deformada. Mas se você, vamos supor, pegar essa mesma imagem e diminuir de cima para baixo e de baixo para cima e fazer esse movimento, vai deformar também aquela imagem. Aquela imagem não vai ser mais igual. Aquela imagem não vai ser mais a realidade da original, ela vai ficar deformada. Então, quando se fala que a escala ela serve para diminuir a imagem daquele espaço geográfico que é representado e diminuir proporcionalmente, a questão de proporcionalmente é como se você diminuísse a imagem na mesma hora que você diminui assim, de cima para baixo, de baixo para cima, na mesma hora também, na mesma proporção, você diminui também dos lados. Aí vai diminuindo essa imagem proporcionalmente. Aí o que acontece? A imagem
daquele espaço geográfico vai diminuindo, mas vai diminuindo proporcionalmente, vai ficando pequena e diminuindo proporcionalmente. Então, a forma daquele espaço geográfico, daquela imagem, ela não vai ficar com defeito, ela vai ficar certinha, só que ela vai diminuir. Então, para que serve a escala no mapa? Serve para pegar um espaço gigantesco, uma foto gigantesca de um espaço geográfico, de uma área do planeta Terra, pega aquilo gigante e diminui proporcionalmente para caber numa folha de livro, numa folha de caderno ou numa tela de computador. Isso é a escala. Então, assim, gente, ó, se nós queremos representar o Brasil, que é um país, é uma imagem maior. Então, nós temos que aumentar a escala. Quanto mais a gente aumenta a escala, mais diminui aquela área que a gente quer representar. Então, vamos supor, tem o Brasil, é um espaço bem grande, então eu tenho que aumentar bastante a escala, porque é um espaço muito grande. Quanto mais eu aumento a escala, mais diminui a imagem. Agora, Florianópolis é uma cidade que é do estado de Santa Catarina, que faz parte do Brasil. Então, Florianópolis, o tamanho de Florianópolis dentro do Brasil é bem pequenininho, muito pequenininho. Então, como Florianópolis é bem pequeno em relação ao Brasil, que é o país que está Florianópolis, então a escala de Florianópolis vai ser uma escala menor do que a escala que a gente usa para o mapa do Brasil. E o mapa do Brasil tem uma área, um espaço geográfico muito maior do que Florianópolis. Então, vamos usar uma escala bem maior para o Brasil, porque o Brasil tem uma área maior. Então, quanto maior a gente põe a escala, vai diminuindo mais aquela área. Como Florianópolis é bem menor do que o Brasil, a questão de área, então Florianópolis, a escala vai ser bem menor do que o Brasil, para caber na mesma folha de caderno, na mesma folha de livro ou da tela do computador. Vocês vão entender na sequência da explicação aqui. Então aqui, ó, escala. Aqui eu vou dar uma definição um pouco mais simples da escala, tá? Ó, a escala. A escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica. Então, gente, ó, a escala o que é? Eu já expliquei. A escala é a proporção entre a área real, vamos supor, Florianópolis, a área real de Florianópolis, a faixa de terra e água, tudo que compõe a área real de Florianópolis. E aí o que é que faz a escala? Ela representa essa área no mapa, mas de maneira que ela diminui a proporção daquele tamanho, proporcionalmente, diminui aquele tamanho para caber na tela do computador, na folha do livro, na folha do caderno. E geralmente lá no mapa, essa escala aparece designada na forma numérica ou na forma gráfica. Aí eu vou mostrar para vocês agora como aparece a escala em um mapa. E eu vou usar o mapa do Brasil. Então aqui é o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, lá na parte de baixo do mapa do Brasil, onde eu estou aqui, e do lado direito, notem que tem uma flechinha que está apontada e escrito 1, escala. Notem que do lado aqui dessa flechinha onde está apontada escala, é essa parte aqui que está mostrando a escala desse mapa do Brasil. Aí eu vou ler para vocês aqui do lado, ó. Como é que está essa escala do mapa do Brasil? Vocês vão entender, que legal. Escala. Neste mapa, a escala é de 1 centímetro para 325 quilômetros. Ou seja, cada centímetro que tem nesse mapa equivale, na realidade, a 325 quilômetros do espaço geográfico real. Legal, né? Então, só recapitulando. Qual é a escala desse mapa do Brasil? A escala é de 1 centímetro para
325 quilômetros. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Essa partezinha que está aqui, que eu mostrei para vocês embaixo, eu fiz um recorte e vou apresentar para vocês agora. Tá aqui, ó. Agora dá para ver bem, né? Então notem aqui que legal. No mapa lá não tem essa flechinha vermelha que eu fiz e nesse escala aqui, tá? Tem isso daqui. Isso aqui eu fiz só para que vocês pudessem visualizar. O que tem no mapa é o que está em azul aqui, tá? Então, notem aqui que do 0 até o 325, embaixo está 1 centímetro. Então, quer dizer o quê? Que do 0 até 325 quilômetros é representado por 1 centímetro, aqui embaixo, ó, por 1 centímetro no mapa. Então, a cada 1 centímetro que tem um mapa, equivale na vida real a 325 quilômetros. Praticamente, 1 centímetro naquele mapa do Brasil equivale à distância de nós sairmos daqui de Florianópolis e irmos até a capital do estado do Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Eu acho que é mais ou menos isso, 325, 400 quilômetros. Já pensou? Por que ela teve que ser gigante como ela se apresenta aqui? Porque o Brasil é um país continental enorme. Então, quanto maior a área geográfica que vai ser representada, mais a escala tem que ser maior, essa escala. Tem que ser enorme para poder diminuir o máximo esse mapa de forma proporcional, como eu já ensinei, para que ele possa caber numa folha de caderno, numa folha de livro ou numa tela de computador. E notem aqui, ó, para vocês terem certeza mesmo, ó. Aqui, então, de 0 a 325 quilômetros, 1 centímetro. E aqui nesse branco aqui, ó, do 325 até 650, por quê? Tem mais 1 centímetro. Quanto é que é 325 mais 325? 650 quilômetros, está aqui. Então, aqui, ó, a cada 1 centímetro no mapa, 325 quilômetros. 2 centímetros é 2 vezes 325, que é 650 quilômetros. Legal, né? Então, essa daqui é a escala no mapa. Agora, gente, essa atividade aqui eu criei e inventei para que tudo aquilo que eu falei, um pouco mais complexo da escala nos mapas, vocês possam entender de uma maneira mais simples e de uma maneira mais lúdica e mais concreta. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Imagina que a imagem dessa pirâmide seja real, essa imagem. Eu estou usando aqui do lado uma malha quadriculada para representar essa pirâmide em imagem real. E essa malha quadriculada, cada coluna dessa malha quadriculada tem 1 centímetro. E aqui embaixo da pirâmide vocês vão perceber, ó, cada linha dessa malha quadriculada também tem 1 centímetro. Tá aqui. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou representar aqui a imagem real. A imagem real dessa pirâmide que eu estou vendo aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar as pontas daquele risquinho, que eu vou montar a pirâmide ali, as pontas, elas obrigatoriamente elas têm que ficar onde cruzam as linhas das colunas e das linhas, onde elas se cruzam. Então vamos lá, e eu tenho que fazer igualzinho aquele desenho. Pimba, fiz aqui, ó. Viram? Ó? Peguei nessa ponta aqui e fui nessa ponta aqui onde cruzam as linhas. E fiz essa linha aqui, ó, na diagonal do lado esquerdo. Agora, pimba, fiz aqui, ó, certinho, ó, ali. E agora só falta a parte de baixo. Fiz a parte de baixo. Então, vocês notaram, ó, eu aqui representei nessa malha quadriculada, que tem as colunas com 1 centímetro e as linhas de 1 centímetro, representei a imagem real dessa pirâmide. Já está representado. Agora, o que vai acontecer? Tá ali, fiz o desenho no tamanho real. Eu peguei essa mesma malha quadriculada da pirâmide, o que é que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Estão vendo no amarelinho aqui? Nessa malha quadriculada, ó, ela tem aqui, gente, ó. Estão vendo esse quadradinho que faz parte dessa linha e dessa coluna?
O que é que eu fiz nessa daqui? Eu peguei essa mesma malha quadriculada, mas eu cortei a metade. Ó, aí olhem agora aqui na malha quadriculada da direita. Aqui na coluna era 1 centímetro, eu fiz aqui um risco aqui, ó, uma linha bem no meio dela. Ou seja, onde era uma coluna, ficaram 2 colunas. E notem aqui, ó, onde era uma linha na original, o que é que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa na linha. Eu fiz outra linha no meio. E aí o que é que acontece? Onde era uma linha no original, que eu fiz no original, ficaram 2 linhas. Então aqui eu aumentei a escala. Ah, professor Gesiel, quanto é que você aumentou? Eu aumentei a escala 4 vezes. Porque onde era uma coluna, eu cortei ao meio, ficaram 2. Onde era uma linha, cortei a metade dela, ficaram 2 linhas. Ou seja, fazendo isso, eu aumentei 4 vezes essa escala. Quando eu aumento a escala de uma imagem real, eu não aumento o que eu vou representar, eu diminuo. Então, se eu aumentei 4 vezes a escala, eu vou diminuir 4 vezes o tamanho da pirâmide. Entenderam? Se eu aumento a escala, eu diminuo a área que eu vou representar, que nesse caso é a pirâmide. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos contar aqui, presta bastante atenção. Vamos na original. Eu quero fazer primeiro a base da pirâmide. É lá na malha que eu aumentei o dobro a escala. Eu tenho que ir na original e contar quantos quadradinhos que foi ali a base da minha pirâmide. Então, eu vou contar. Ó. 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, ó, eu vou aqui em qualquer parte aqui, ó, dessa malha quadriculada, eu tenho que contar 6. Vamos lá. Pimba, olharam ali o azulzinho? Vamos ver se eu fiz 6 mesmo, ó. Esse azulzinho aqui, ó, vamos ver se ocupou 6 quadradinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, certinho. Agora eu quero fazer essa diagonal do lado esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos de altura, quantos quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, e tem que ser bem no meio. Então, eu já estou aqui na direita. Ó. Eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem que ser aqui. Ó. Vamos lá. Pimba. Isso aí. 4. Agora é fácil. Ó. Agora, o diagonal aqui da pirâmide da direita, é só eu colocar ali um apoiado na ponta de cima e outro ali na quina de baixo. Fechou. Tá aí. Notem que ficou igualzinha a pirâmide que eu fiz ali. Ficou proporcional. Por quê? Porque eu segui aquelas regras ali dos quadradinhos. Isso fez com que a imagem ficasse proporcional. Mas também aconteceu outra coisa. Aconteceu o quê? Que diminuiu a imagem. Lembra que quando eu disse que eu acrescentei no meio da linha e no meio da coluna uma linha e aumentou 4 vezes a escala? Então, se aumentou 4 vezes a escala, diminuiu 4 vezes o tamanho da área representada. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, essa aula eu criei especialmente para vocês, para que vocês tenham esse entendimento do que acontece nos mapas. Porque como é que funciona a escala nos mapas? Da mesma forma, se tem uma imagem real do espaço geográfico, e para aquela imagem real do espaço geográfico é gigantesca, caber numa folha de caderno, de livro ou numa tela de computador, tem que diminuir proporcionalmente aquela imagem, e isso é a escala. Então, quanto mais acrescenta, mais aumenta a escala, e quanto mais aumenta a escala, mais diminui o tamanho da área geográfica que a gente quer representar. Legal, né, gente? Muito legal.